Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que o nosso trabalho e o tempo nos ajudem a caminhar de maneira mais firme e consistente na direção das conquistas espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos estudar as perguntas 784 e 785, encerrando o tópico Marcha do Progresso, contido no capítulo 8º do livro 3º, que nos fala da lei do progresso, lembrando aos nossos irmãos que estamos fazendo o estudo na tradução de Evandro Noleto Bezerra, que é a tradução do Sesc Centenário do Livro dos Espíritos de 2007. Temos aqui conosco a nossa Julinha. Que a paz do Mestre Nazareno esteja conosco. E temos também o nosso Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. Então, vamos iniciar nosso estudo de hoje com a pergunta 784, que eu vou formular para o Astênio, considerando que o olhar dele já diz tudo, viu? A perversidade do homem é imensa, pelo menos do ponto de vista moral. Não parece que ele recua em vez de avançar? O que dizem os espíritos, Astênio? Bom, os espíritos são categóricos, informando a Kardec. Enganas-te, observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois melhor compreende o que é mal, e dia a dia vai corrigindo os abusos. É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Pergunta super interessante de Kardec e a resposta espetacular dos espíritos. Inclusive, ultimamente, em razão dos escândalos que temos tido, os espíritas têm utilizado muito essa expressão, essa informação dada pelos espíritos, de que é preciso que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, sempre que o mal chega ao excesso, e muitas pessoas desanimam achando que não tem mais solução, é exatamente nesse momento é que está a solução. Quando o mal se torna tão intenso que não se pode suportá-lo, ele vai ser extinto, porque a criatura tende a extinguir aquilo que ela não suporta mais. Isso acontece até com as nossas enfermidades. Enquanto a enfermidade está pequena, a dor está pequena, nós não procuramos o médico. É preciso que ela se torne bastante intensa para que a gente perceba que há algum órgão enfermo, e aí nós procuramos a solução. Mas é interessante como eles informam a Kardec que ele estava enganado quando ele tinha a impressão de que o homem recuava em razão da perversidade, em razão da maldade. O homem recuava ao invés de avançar.
e eles dizem que era um engano e que ele não estava observando o conjunto. É muito clara a resposta dos espíritos, né? Qualquer um de nós, né, com o mínimo de conhecimento da história que nós tenhamos, se observarmos o conjunto, verificaremos que o homem avançou muito, né? Que o nosso planeta avançou muito, que comparando com o passado mais remoto, nosso planeta atualmente é um paraíso. Eu diria, inclusive, que a situação que vivemos hoje, ela é um desafio e é uma possibilidade de aprendizado enorme. Nós temos que perceber que as dificuldades que porventura nós estejamos enfrentando e os paradoxos comportamentais que aparecem no mundo inteiro são apenas o estertorar final de desespero do próprio mal ante o bem que vem crescendo na humanidade como um todo. O que você acha, Julinha? Realmente nós estamos vivendo uma época que nós estamos vendo exatamente o que os espíritos falavam para Kardec. O que acontece? Dá a parecer que a humanidade pode até ter estacionado ou regredido, com tantas coisas que estão acontecendo. Só que se nós olharmos, estudar a própria história, pegar fatos lá de trás, nós vemos que apesar do homem hoje estar vivendo uma época agressiva, uma época de aparente caos, né? Onde tem muitas atitudes por demais violentas, mas teve uma época que foi pior ainda. Hoje, apesar de tudo isso, já se tem leis para proteger animais. Hoje, apesar disso, já tem fatos que se admitia no passado como naturais, que hoje a própria sociedade, apesar de violenta, já repudia. Então, percebe-se que a moral da humanidade, ela está avançando. Pode não estar muito avançada ainda, claro, é evidente que não está. E esse mal, esse aparente caos que está surgindo, é porque enquanto as coisas estão afetando meu vizinho, não me afetam, é tranquilo. E eu fico muita pena do meu vizinho, tadinho, mas não faço nada diferente. Mas quando a dor chega na minha casa, aí começa a me incomodar, aí eu já começo a entender melhor e quero buscar caminhos para sair daquilo. Então, naturalmente, é necessário que essa dor cresça. E, por incrível que pareça, a gente pensa que já é o caos, os espíritos nascem abertos. O mal vai aumentar mais ainda. Porque, apesar de tudo isso que está acontecendo, ainda temos muita indiferença com os atos. Porque justamente está acontecendo na casa do vizinho, não é na minha. Né? Então, agora nessas chuvas se percebeu uma coisa interessante. Tanto sofreu Zona Sul como Zona Norte. E aí a gente percebeu o que mudou nessa situação. As pessoas não ficavam esperando ajuda elas se ajudavam. A gente percebeu que as pessoas sofrendo, né? Então teve coisa de um ônibus, viu que um carro estava afundando, pegou aquela pessoa para ficar. O vizinho estava com a casa alagada, mas outra casa estava alagada. Então a gente percebeu que as pessoas estão começando a mudar, que já não pensam só na sua dor, estão esticando a mão para o outro. Né? Então é necessário, quer dizer, uma coisa aparentemente triste, mas que a gente viu muito atos de companheirismo, de ajuda mútua para quem estava passando aquele agravante. Né? Então é preciso que às vezes a violência, que até então estava afastada de mim, aconteça na minha casa, para eu perceber que eu tenho que mudar meu comportamento perante a sociedade. Eu tenho que mudar meu comportamento perante o mundo. Né? Eu tenho que mudar, ser uma pessoa melhor, porque vai ser através dos meus atos melhores que eu vou realmente
mudar, fazer a minha parte no projeto maior de Deus. Na verdade, existe uma questão, inclusive, fundamental. Vamos parar e pensar numa coisa. Imaginemos uma fogueira. Quando você acende uma fogueira com madeira seca, quando é que essa fogueira está prestes a se tornar um braseiro? É quando a chama se torna mais intensa. É interessante observar exatamente isso. A chama se torna mais intensa pouco antes daquela fogueira se tornar um braseiro. É como acontece também com incêndios de imóveis e tal. Chega ao auge quando está prestes a se apagar por efeito do desabamento do prédio ou por efeito de esgotamento do material que entra em combustão. Então, naturalmente, nós vemos que existe esse fenômeno. E nós temos que entender que nós não somos apenas seres que transitam do berço ao túmulo. Nós somos espíritos em caminhada. Da mesma maneira como estão em caminhada os nossos irmãos que estão tendo a oportunidade de reencarnar agora, recentemente, para aproveitar as oportunidades que estes fatos estão trazendo à tona. Estão retornando não somente os sofredores que ignoram a lei divina, como também espíritos de escola que estão vindo para iluminar a humanidade. E é lógico que não vai ser uma coisa maravilhosa. Quando você esculpe uma pedra para fazer uma estátua, você fere a pedra com escopro. Não tem jeito. Assim como para você fazer um diamante brilhar, você tem que lapidá-lo, cortá-lo de uma maneira exata para que ele brilhe. Então, não tem jeito. Estamos na fase em que estamos sendo lapidados e temos que trabalhar com a nossa própria vontade. Sim. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então agora, a pergunta que eu vou formular vai ser para Maria Júlia, que disse que se eu a chamasse de Maria Júlia, ela ia me chamar de Batatinha, assim como ela chamou o Serginho de Abobrinha também. Ou seja, hoje tem um hortifruti, né? Um sacolão aqui de legumes. Então, considerando antes que ela me chame, eu me chamo. Batatinha formula a pergunta para Maria Júlia. Qual o maior obstáculo ao progresso? Pergunta 785 do Livro dos Espíritos. O maior obstáculo ao progresso, conforme os Espíritos, é o orgulho e o egoísmo. Refirme ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual redobra a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, por sua vez, incitam o homem à pesquisa que esclarecem o espírito. É assim que tudo se interrelaciona, tanto no mundo moral quanto no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Mudará à medida que o homem compreender melhor que, além dos gozos dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e mais duradoura. E aí tem uma observação para nós refletirmos sobre o egoísmo que consta no capítulo 12.
Tem uma nota de Kardec que ele fala o seguinte sobre o assunto. Há duas espécies de progresso que, embora se apoiem mutuamente, não marcham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral entre os povos civilizados. O primeiro, quer dizer, o intelectual, tem recebido, no correr deste século, todos os estímulos desejáveis. Por isso mesmo atingiu um grau que até hoje desconhecido. Muito falta para que o segundo, que é o progresso moral, esteja no mesmo nível e, contudo, comparando-se os costumes sociais de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Porque então essa marcha ascendente haveria de parar, de preferência, com relação ao moral do que com relação ao intelectual. Por que não haveria entre o século XIX e o 24º século tanta diferença quanto a existente entre o 14º século e o século XIX? Duvidar disso seria pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo. O que não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Antes que a Júlia faça a explanação, eu vou falar com vocês. O capítulo 12 a que se refere o final da resposta dos Espíritos está no capítulo 12 desta mesma parte, que é o livro 3, e está contido nas perguntas 913 a 917, que nós ainda vamos estudar. Uma coisa é certa, se vocês quiserem consultar no próprio livro, encontra-se material para estudo e reflexão. 913, 913 a 917. E é interessante que depois da explanação sobre egoísmo, que é de Fenelon, que inclusive cita essa pergunta 785, vem a pergunta 918, que é as características do homem de bem, e a pergunta 919, que nos fala a respeito do conhecimento de si mesmo. Lógico, vamos chegar lá, mas não dá para antecipar. Sim. E aí nós refletimos sobre a resposta dos espíritos, né? O orgulho e o egoísmo. É interessante que se alguém perguntar a algum de nós, você é orgulhoso? Não, só um pouquinho. Egoísta também só um pouquinho. Que na realidade nós nunca assumimos a quantidade de egoísmo e orgulho que está dentro de nós. É por isso que até temos dificuldade de diminuir isso. Mas aparentemente o progresso intelectual traz desejos, atrações que às vezes podem até incentivar o nosso egoísmo e orgulho. Mas não podemos esquecer também que o próprio progresso intelectual nos ajuda a compreender melhor tudo aquilo que até então não entendíamos. Se nós percebemos na Idade Média, tinha conhecimentos que não eram entendidos e que levavam as pessoas, inclusive, a acatar certas ordens por medo, por temor, porque achava que assim era o certo. Quando Jesus nos fala, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará, ele justamente queria se referir a isso, que nós íamos ter oportunidade de conhecer ao longo da nossa caminhada, não é do momento para o outro, todas as verdades da lei de Deus. E isso nos iam fazer livres. Livres de quê? Livres do egoísmo, do orgulho, da vaidade, desses sentimentos menores que ainda habitam em nós. Então, o progresso intelectual nos traz a tecnologia, nos traz desejos que às vezes nós só pensamos em nós e deixamos o outro do lado. Mas, ao mesmo tempo, é com esse conhecimento que um médico usa essa tecnologia para ajudar uma pessoa, que um professor já pode dar um tipo de aula que chegue mais ao aluno. Então, eles têm que trabalhar em paralelo.
Agora, nós é que temos que observar que todo esse nosso conhecimento não nos faz melhor do que o outro. Eu tenho que olhar meu irmão não por uma visão, eu tenho mais conhecimento. Não. Todos nós, eu posso ter até mais conhecimento intelectual, mas muitas vezes aquele semi-analfabeto, ele tem muito mais conhecimento do coração. Ele estende mais a mão, ele ajuda, né? Ele participa. E a sabedoria, às vezes, nos traz de o saber amar, saber se doar, independente de ter. Que é até muito mais fácil, né? Às vezes, uma pessoa que só tem um pão dividido, do que, às vezes, quem tem um baita jantar numa mesa que não quer dividir com ninguém. Né? Então, o progresso, eles estão necessários. Agora, nós é que podemos dar maior valor intelectual, mas todos os dois são importantes. Até porque nós não podemos esquecer que um espírito só vai estar evoluído quando tiver os dois conhecimentos. Não é porque uma pessoa é super bondosa que ela já é um espírito evoluído. Não, na parte moral, na parte de sentimento, ela evoluiu, mas ela também precisa do outro conhecimento, que vai entender melhor as leis da vida, as leis de Deus. E aí sim conheceremos a verdade. E não ficamos, né, com medo, né? Era comum, quando nós éramos crianças, ter medo de trovão, medo disso, medo daquilo, porque nós não sabíamos que simplesmente o trovão era uma manifestação da natureza. Hoje nós já sabemos, não temos razão para ter medo, porque o medo também não entrava. Agora, nós é que temos que trabalhar o orgulho e o egoísmo dentro de nós para minimizá-lo e perceber que eu, por mais que eu tenha, por mais que eu saiba, não vou viver sem aquele que fica varrendo o lixo e sem aquele que fica fazendo a faxina da minha casa ou aquele padeiro que faz meu pão de cada dia, né? João, eu achei interessante que, quando Kardec pergunta qual o maior obstáculo ao progresso, os espíritos foram diretos em informar que esses impedimentos, né, ou esses obstáculos não estão fora de nós, né? Porque eles disseram que o maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. Então, o orgulho e o egoísmo são valores negativos que nós carregamos conosco. Então, não há nada fora de nós impedindo o nosso progresso espiritual, né? A gente observa até quando Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai, essas moradas estão, obviamente, com as portas abertas para todos nós. E se nós ainda estamos vinculados a um planeta como a Terra, é porque ainda nós carregamos conosco o orgulho e o egoísmo, que tem sido obstáculo ao nosso progresso individual. Porque se já houvéssemos feito o nosso progresso individual, já tivéssemos superado as condições do planeta Terra, nós já estaríamos em outros mundos superiores, né? Quem sabe seríamos hoje habitantes de Júpiter, não é isso? Então, eu achei importante destacar essa questão, que são fatores internos que são obstáculos ao nosso progresso e não fatores externos. Isso é extremamente importante, porque nós é que podemos modificar isso. Ninguém mais pode modificar. Transformar egoísmo em altruísmo e orgulho em humildade é a tarefa que nos cabe, e os espíritos nos chamam a atenção, porque nós temos livre arbítrio e capacidade de tomar decisões que sejam as mais sensatas e mais corretas. É uma questão, basicamente, de usar o maior instrumento que nós temos, vontade. Exato. Porque a ferramenta da vontade qual é? O tempo. E nós recebemos o tempo de maneira igual. Reflitamos a respeito. Que o Pai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo, esta dádiva que eu citei anteriormente, que nós temos todos igual, um recurso a mais, para que a nossa vontade nos dirija e nos leve à perfeição espiritual, através das conquistas morais que façamos e através delas conquistemos
a verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E hoje nós vamos dar início ao estudo do seu capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. E para tratar deste assunto, mais diretamente, está aqui conosco Marta Batista e na técnica o nosso amigo Cláudio. Então, como sei que aqui tem muito assunto, vou passar logo a palavra a Marta para que ela dê início ao seu comentário. Olá, Marta, tudo bem? Olá, Antônio, tudo bem? Vamos então falar, né, de que o espírito precisa para ser salvo, né? É importante que a gente veja essa questão, uma questão que Kardec tratou da caridade, né? Inclusive colocou o título do capítulo dessa forma, e é preciso que a gente entenda o que é necessário, de que forma essa caridade, a gente vai entender o porquê dos capítulos anteriores, né? Que mostravam para nós de que maneira nós temos que fazer a caridade, como ela realmente se concretiza, enfim. Então, o objetivo, né, desse capítulo é justamente o de nós nos esclarecermos sobre esse principal meio ensinado por Jesus para obtermos a salvação ou a libertação do espírito, né? E sobre como vivenciar esse ensinamento no nosso dia a dia, que aí é que reside a questão maior, né? O nosso dia a dia, como nós aplicarmos os ensinamentos do Cristo, as leis divinas, no nosso cotidiano. Então, vamos ler aqui as citações, são várias citações, para que a gente entenda aonde Jesus queria chegar e nos mostrar. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. E estando todas as nações reunidas diante dele, separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estiveram à sua direita: Vinde vós que fostes abençoados por meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o começo do mundo, porquanto eu tive fome, me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me haveis visitado. Estive preso e me foste ver. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te abrigamos? Sem roupas e te vestimos? Ou enfermo, ou no cárcere, e te fomos visitar? E o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais humildes, foi a mim que o fizestes. Em seguida, ele dirá àqueles que estão à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber.
Tive necessidade de abrigo e não me agasalhastes. Estive sem roupas e não me vestistes. Estive doente na prisão e não me fostes visitar. Então eles lhes responderão: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e com sede, sem abrigo ou sem roupas, doente ou na prisão, e deixamos de te assistir? E ele lhes dirá: Em verdade vos digo, todas as vezes que deixastes de dar assistência a um destes mais humildes, foi a mim que deixastes de ajudar. E estes últimos irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Isso está em Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Então, o que nós vamos retirar dessa citação, dessa passagem, né? Qual é o fato a que Jesus se referia, fazia referência no início do texto? Justamente à época em que a Terra deixar de ser um mundo de provas e expiações. É justamente a essa referência que ele quer nos mostrar e quer apontar esse momento, que vai ser o momento em que a Terra não será mais de provas e expiações, e sim um planeta de regeneração. Portanto, logicamente, não será mais inferior e vai ser um mundo melhor, né? Um mundo melhor no qual o egoísmo e o mal não serão mais a tônica. Nessa oportunidade, os maus serão afastados para mundos inferiores. E, logicamente, a gente entende, né? Mundos inferiores aí não é que eles vão sair da Terra e vão retrogradar indo para mundos primitivos. É sempre bom a gente lembrar. Não existe retrogradação. Então, o espírito não conseguiu acompanhar a evolução do planeta Terra, que é um planeta de expiações e de provas. Ele vai, sim, vai para um planeta de expiações e provas no seu início. Então a gente diz mundos inferiores nesse sentido, porque ele pegará o planeta, né, qualquer que seja o planeta, nesse estágio de expiações e de provas, porém iniciando a sua trajetória. Então há que se compreender bem isso e jamais pensar que, olha, não acompanhou a evolução do planeta de expiações e de provas, vai voltar para ser para mundos primitivos. Não, isso é impossível. A lei de progresso não permite a retrogradação. Então, logicamente que nós vamos entender, né, que nessa oportunidade em que os maus serão afastados para um planeta em condições inferiores, mas na mesma gradação, é lógico que ele não terá mais essa oportunidade de receber aquela vibração mais elevada, aquele ambiente de paz, né, de mansuetude, que aqueles que conseguiram acompanhar irão usufruir, né? E por isso a citação, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Ou seja, eles possuirão porque eles acompanharam a jornada evolutiva. E qual seria o sentido, né, que nós podemos atribuir àquela expressão posse do reino, usada por Jesus na passagem, né? Não se trata, evidentemente, de um reino material, porque com aquele conforto, aquelas riquezas conhecidas na terra. Não, mas é um reino espiritual. É esse que ele nos promete, onde os justos encontrarão a suprema alegria, a paz, eles gozarão da presença do amor infinito de Deus. Então, é justamente a essa referência que ele quer dizer quando ele fala da posse do reino, né? Posse de um reino espiritual, onde o que vai predominar são as virtudes, as questões morais. E, logicamente, para Jesus se fazer entender, ele usava sempre imagens, né, figuras de linguagem, porque os homens que o ouviam naquela época eram espíritos de pouco avanço, de pouco progresso. Então, eles eram incapazes de compreender questões puramente espirituais. Então, por isso, sempre
que se há parábolas, quando nós encontramos os ensinamentos do Cristo, ele está sempre prometendo coisas que aparentemente são materiais, mas não são, a gente sabe que não são. Mas era necessário que tivessem essa aparência para que na época os espíritos encarnados pudessem compreender. E nós vamos nos perguntar, né, o que os justos fizeram para merecer o reino prometido? Logicamente, quando foi possível e esteve ao alcance de cada um, eles atenderam às necessidades básicas dos seus irmãos. Quer dizer, entra aí o entendimento do título do capítulo, né, que fora da caridade não há salvação. Então foi essa via utilizada pelos espíritos, e serão utilizadas pelos espíritos, e que Jesus nos orienta para que nós possamos alcançar esse momento de usufruir a terra como um reino de paz, um reino de tranquilidade, né? O bem no qual o bem vai predominar em detrimento do mal. Então, logicamente que isso é que os justos fizeram por merecer, quer dizer, eles fizeram a caridade. E Jesus cita todas as caridades, né, possíveis. E ainda diz que toda vez que nós fizermos isso, as pessoas mais humildes, é para ele que nós estamos fazendo. Então, estaremos realizando a caridade, a via pela qual nós atingiremos o patamar de um momento em que o planeta sairá da condição de expiações e de provas para um mundo de regeneração, onde nós, então, vamos ter um clima, né? Uma ambiência de paz, uma ambiência de justiça, uma ambiência de amor, né? Predominando sempre nas decisões. E Jesus considera a boa ação praticada em favor dos necessitados? Claro que considera, né? Tanto é que ele recomenda que nós façamos, né? E ele exemplifica, que ele diz, né? Quando você vestir alguém que esteja necessitado, quando você abrigar alguém, quando você for visitar alguém que está preso ou que está no hospital, ele nos diz que tudo isso seria uma forma de atingir a posse desse reino. E como nós, né, praticamos em favor do próximo, nós estaremos, consequentemente, agradando a Jesus. Quer dizer, por extensão, estaremos atingindo esse patamar. E socorrendo o próximo, vamos, consequentemente, agradar a Deus também, né? Porque esse é o caminho da caridade é o caminho que agrada a Deus. Ele passa obrigatoriamente pelo nosso próximo, né? Tanto é que a lei maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, então, esse caminho passa pelo nosso próximo, a quem nós devemos o quê? Auxiliar e amparar. E, de acordo com essa lição, o espírito, a gente observa, né, a gente percebe que o espírito, para ser salvo, ele deve fazer o bem ao próximo e, sobretudo, àqueles mais necessitados e esquecidos, né? Em outras palavras, nós devemos praticar a caridade. Então, aqueles que são mais necessitados, mais carentes e que estão esquecidos pela sociedade, porque nós vivemos num planeta em que a predominância do material é a graça, né? As pessoas acham que aquele que tem mais recursos, aquele que tem uma condição social melhor, essa é a pessoa que realmente deveria estar dando as coordenadas e mandando, né? Quando nós sabemos que não, que o que vai realmente determinar é o que nós fizermos de bem. E geralmente esses mais esquecidos, que estão em condições inferiores, esses com certeza não recebem praticamente nada, porque nós ainda temos uma forma, né, de governar o mundo e as sociedades muito voltada para o material. Então, com certeza, aqueles que são maioria e que têm dificuldade, têm
menos condições, eles são meio que esquecidos, né? A gente vê isso, as leis não são feitas, as leis humanas não são feitas nunca para beneficiar de uma forma intensa como nós gostaríamos, para nos sentirmos confortáveis, né? Não beneficiam aqueles mais pobres, aqueles mais carentes. Então, toda vez que você fizer um bem ao próximo, e sobretudo aqueles que mais necessitam, logicamente você estará agradando a Deus, né? E agradando, consequentemente, a Jesus. E como seria, né, essa forma, essa via de caridade no nosso dia a dia, na nossa vida diária, né, para atender esses ensinamentos que Jesus nos oferece aqui, que nós lemos em Mateus? Nós devemos entender que sempre deveremos estender as mãos em auxílio dos nossos irmãos que estão carentes, que estão necessitados, alimentando, vestindo, abrigando, curando-os, confortando-os. E, logicamente, começa aqui a ideia de que não é só a questão material, né? Da comida, da roupa, é também a questão moral, quando você oferece uma caridade que está mais voltada para atender às necessidades espirituais. Quando você conforta uma pessoa, quando você consola alguém que está muito triste, está desesperado por ter perdido um ente querido. Então, são as questões que visam atender o material, mas também aquelas que visam atender a parte emocional, né? E o que isso, logicamente, vem à tona, né? Fica uma pergunta para nós. O que ocorreria a quem não pratica a caridade? Ele vai reencarnar em situação de miséria e de abandono para aprender justamente o divino valor da caridade. É claro que isso não é uma regra, né? Não existe, olha, não fez caridade, então está condenado a voltar numa condição de carência absoluta, de miséria, de abandono. Não, não é uma regra. Mas, evidentemente, que se ele for recalcitrante, se ele for reincidente nessa atitude de não caridade, é possível que isso aconteça, né? É possível, sim. O que vale entender é que nós podemos ter até mesmo uma vida sem carência material, mas podemos sofrer bastante em função dessa atitude de não oferecer alguma coisa, né, de positivo em termos materiais em vidas pregressas. Porque às vezes a gente pensa, né, que esse retorno, essa causa e efeito, vai ser só assim no olho por olho, dente por dente. Não. Muitas vezes você vai ter uma vida de sacrifício, mas não sacrifício material. Mas os sacrifícios serão de outra ordem, mas mesmo assim serão sacrifícios. E vai fazer com que você reflita. Porque o objetivo não é punir. O objetivo é pedagógico. É fazer com que você aprenda que alguém que está necessitado, ela não é motivo de escárnio, ela não é motivo de você considerá-la inferior, que ela realmente, olha, tá vendo? Essa pessoa, sabe, não tem nada, então é porque essa pessoa não tem virtudes. Não, nada disso. Se ela tem dificuldade, mais um motivo para você valorizá-la e você atendê-la dentro daquilo que você puder. Então, por mais que a gente rebusque, né, os motivos de salvação, se nós não praticarmos a caridade, nós estaremos retidos por muito tempo nas prisões do egoísmo e do orgulho e da vaidade. E a moral do Cristo, do Jesus, ela se resume na caridade e na humildade. Quer dizer, as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E, logicamente, você vai instintivamente, mesmo que não seja religioso, que nunca tenha lido nada acerca disso, seja no livro que for, você vai perceber, pela sensibilidade, você vai perceber que você deve estender a mão
para aquele que está precisando, porque é difícil, é duro você necessitar, né, de todas aquelas coisas, daquele roteiro incrível que Jesus nos fala e nos oferece. Então, com certeza, se reincidentemente você permanecer estacionário, né, naquela indisciplina e naquela insensibilidade, sem dúvida, em algum momento, você vai ter que passar por aquela dificuldade, não como uma punição, não porque Deus esteja te punindo, mas porque Ele quer que você aprenda, porque Ele quer que o mundo seja melhor. E para o mundo ser melhor, todos deverão fazer o bem. E aí, lógico, se o mundo está num momento, né, de transição, de sair de um estágio bastante material, como é o de expiações e de provas, para o estágio de regeneração, claro que esse fogo eterno que ele fala nas citações é justamente você continuar reencarnando em mundos bastante atrasados, né, que parece dar a impressão de ser um fogo eterno, né, que queima eternamente, porque logicamente o tempo, né, vai ter aí mostrar, né, vai dar a sensação de que ele não passa. Por quê? Aquilo é desagradável e ele vai demorar a passar, né, proporcionalmente ao grau da tua recalcitrância e ao grau da tua insensibilidade. Está lá no livro Céu e Inferno, quando ele fala do Código Penal da Vida Futura. Então, é isso que nós precisamos prestar atenção, e Jesus nos mostrou o caminho, o roteiro, a via de salvação ou de libertação. Não é mesmo, Antônio? Sem dúvida, Marta. Às vezes pode parecer uma coisa difícil entender as mensagens do Cristo, né? Mas ele está usando uma lógica muito clara aqui, no meu ponto de vista, para nos mostrar que o que define a sua presença ou não como beneficiário da salvação é a sua relação com o próximo. Não são outras coisas que eventualmente você venha a fazer. E é natural que nós não saibamos exatamente quem é o próximo, como vamos ver na outra passagem descrita pelo Cristo. É muito comum, nós não somos ainda sábios, nós temos dificuldade, e para isso Jesus veio. E a primeira coisa que qualquer um de nós, ante um ser como Jesus, é tentar agradá-lo ao máximo. Então, o que ele pedir para ele, com certeza nós faríamos sem muito questionamento. Até hoje, nós vamos às igrejas adorar os santos, as imagens dos santos, fazemos promessa para os santos, prestamos honraria aos santos, a outras religiões que prestam os santos para eles, que são os orixás. É natural isso, que nós tenhamos a vontade de agradar aquele que para nós está nos dando alguma coisa em troca. Jesus veio mostrar que não é necessário, não é que ser assim. Aquele que precisa ser agradado, homenageado, louvado, é o que está do nosso lado. Jesus, há 2000 anos, disse isso. Não é o Antônio que está impondo isso, dizendo que tem que ser assim. É o Cristo que disse isso. Então, é questão de lógica nós interpretarmos as coisas na forma que ele nos passou. Pelo menos é o que eu acho. Mas eu acho também que o nosso tempo já está em cima, né? Então, vamos ficando hoje por aqui, mas no próximo programa nós vamos dar continuidade ainda neste item aqui do capítulo 5º, o que é preciso para ser salvo. Vamos até lá, então. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas
de ódio e de vingança o nosso caminho, e que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.